que, estranhamente, o dia começou com a operação da Polícia Federal, né, exatamente nessa instituição que hoje nós vamos ouvir o presidente. Eu aprendi na vida que coincidências não existem, né? Então, saiu o habeas corpus, dado pelo ministro Flávio Dino, inclusive colocando que ele pode ficar em silêncio, né, e que o advogado não sofra nenhum tipo de constrangimento físico. Pô, a gente está pensando que a gente é o quê aqui? Que senadores e deputados são o quê? Né? A gente estranha esse tipo de posicionamento do STF, né? Na hora que a investigação está se aprofundando, está chegando em gente poderosa. Nós tivemos aqui o ministro da CGU semana passada. Será que ele não sabia que era o irmão do Lula, o Frei Chico, que é o vice-presidente dessa instituição? Existe artigo, claro, na legislação brasileira, dizendo que não pode parente direto e indireto estar dentro do quadro de dirigentes de partidos, de instituições como essa. Então, demorou tanto tempo para tomar uma decisão. Então, para mim, me parece uma blindagem o que está acontecendo, né, do governo Lula em cima dessa roubalheira que está acontecendo no Brasil. Hoje nós temos requerimentos importantes. É bom que a população saiba e acompanhe. Espero que nós não tenhamos mais uma vergonha aqui da base do Lula, o pessoal do PT, não querendo chamar convocados importantes, quebra de sigilos importantes. Se eles dizem que querem investigar, que mostrem isso com os votos. Daqui a pouco, aquele painel que está ali atrás vai ter votações de requerimento. E eu espero que eles não peçam uma música no Fantástico com 3 vezes blindando, porque já blindaram aqui o sócio do Careca do INSS, já blindaram aqui assessor de senador da República que recebeu dinheiro, né, dessa fraude. E hoje nós temos a votação, por exemplo, da assessora direta do Carlos Lupe. Nós temos hoje a votação, por exemplo, de quebra de sigilo do Paulo Boldens, que é assessor do Senado Federal, consultor político do Senado Federal, que já trabalhou com o presidente diretamente do Senado Federal. Então, recebeu 3 milhões de reais, segundo a Polícia Federal, dessa fraude, né, que roubou órfãos, diga-se de passagem, que roubou viúvas e também velhinhos, aposentados e pensionistas, bilhões de reais, né? Então, que a gente possa puxar esse fio e todo mundo que precise dar explicação venha aqui nessa comissão, né? Então, a população fique atenta, porque daqui a pouco a gente vai ter votação. Eu espero que não tenha, de novo, sabotagem, boicote aqui da turma do Lula. Obrigada, senador, pela sua participação. Nós já iniciamos o dia com mais uma notícia que nos estranha. Recebi há pouco um habeas corpus, o segundo emitido pelo ministro Flávio Dino, que eu posso dizer contra esta CPMI, ainda que debaixo da legalidade do cargo que ele ocupa. O habeas corpus, concedido ao presidente do Sindinap, permite que ele não fale e não responda absolutamente nada nesta CPMI. Agora, os senhores vejam bem, Polícia Federal nas ruas em vários estados, operação que está sendo deflagrada em conjunto com as nossas investigações e as investigações do Supremo Tribunal Federal. Ontem, numa conversa com o ministro André Mendonça, nós trocamos muitos relatórios sobre o que está acontecendo e o que nós já avançamos. Hoje a polícia está executando, inclusive no sindicato desse senhor que está aqui para depor. E chega um habeas corpus blindando uma pessoa que tem muito o que responder ao povo brasileiro. Eu respeito, naturalmente, que nós temos que aqui caminhar dentro da legalidade, mas eu estranho mais uma vez, e deixo bem claro, um habeas corpus que venha de um ministro que já não permitiu que outra pessoa viesse e agora permite que uma pessoa nem o juramento de falar a verdade, ou seja, ele pode mentir a essa comissão parlamentar de inquérito. No meu entendimento como parlamentar, nós estamos diante de um grande movimento de blindagem de pessoas próximas, inclusive, ao governo, aos sindicatos, e que estão usando da legislação para poder não dar explicações aos brasileiros. Mas isso não vai adiantar, porque as provas que nós temos, a movimentação que nós temos de contas bancárias, elas por si só já falam. Vamos lá, pessoal, vamos falar da questão do INSS. É o seguinte, segunda turma do STF forma a maioria para manter prisão do Careca do INSS. Então, teve a decisão do Supremo Tribunal Federal, onde a segunda turma, né, não é a mesma que julgou o Bolsonaro, né, definiu por manutenção da prisão. A segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria para manter a prisão do Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS, e do empresário Maurício Camisotti. Ambos são acusados de participar do esquema de desvios de recursos do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Como o caso tramita sob sigilo, o mérito do voto do relator ministro André Mendonça não foi divulgado.
O entendimento foi acompanhado por Edson Fachin e Nunes Marques. Até o momento, o caso tem 3 votos a favor de manter a prisão dos 2 acusados e nenhum contra. Agora, ainda falta o voto do Dias Toffoli. O presidente do colegiado, Gilmar Mendes, se declarou impedido de votar. Então, agora falta o voto do Dias Toffoli, mas já não vai reverter mais a prisão. Agora, olha só que ponto interessante chega aqui nessa questão, né, do INSS. O sindicato do irmão do Lula movimentou 12 bilhões entre 2019 e 2025. Meu irmão, tudo fruto dessa fraude do INSS. E aí que o negócio está ficando cada vez mais quente, né? Olha só o que a Andresa Matais publicou agora. Exclusivo. Preso na farra do INSS, pagou 7 milhões a Sarney Filho. O ex-ministro do Meio Ambiente e ex-deputado federal José Sarney Filho, o Zequinha Sarney, recebeu em março uma transferência de 7 milhões e meio do empresário Maurício Camisotti, um dos principais investigados na tal farra do INSS. A informação consta de um relatório de inteligência financeira recebido pela CPMI do INSS do Congresso Nacional, ao qual a coluna teve acesso com exclusividade. O relatório não traz informações sobre qual seria o motivo do pagamento. O presidente da CPMI do INSS disse que essa CPI vai chegar em muita gente graúda, tá? Muita gente forte que literalmente participou do esquema movimentando bilhões e bilhões de reais ali do INSS, tá? A transferência José Sarney Filho aparece no RIF sobre uma das empresas de Camisotti, a Rede Mais Saúde Limitada. O pagamento foi realizado em 17 de março desse ano, semanas antes da deflagração da operação sem desconto da Polícia Federal, em 23 de abril. O montante exato foi R$ 7.566.054, destinados à empresa SF Consulting Serviços Limitados, né? Provavelmente um escritório de advocacia e consultoria, que pertence a José Sarney Filho. Meu amigo, brincadeira não, tenso, né? E aí, enquanto isso, né, cada vez mais famílias no vermelho, enquanto o governo Lula está gastando bilhões e bilhões em mordomia, né, em vantagens pessoais, enquanto, né, o brasileiro está sendo esfolado com os impostos. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que foi publicado pelo deputado federal Bibo Nunes. E esse nível de juros, 15% ao ano, taxa básica, hein? Impacta demais empréstimos, dívidas. Por isso, as empresas, as famílias, as pessoas, enfim, todos nós aí temos que tomar muito cuidado, redobrar atenção na hora de pegar empréstimo, porque a renda fica bem comprometida em geral. No começo era uma fatura de R$200, mas virou uma conta de quase R$500. Cada dia que passava o juros subia mais. Eu fiquei meio assustada, mas como era o meu nome, né, que estava em jogo, eu tive que quitar, né, essa dívida para poder limpar meu nome e negociar o cartão. A dívida dela é por atraso no cartão de crédito, a principal causa do endividamento dos brasileiros. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, quase 79% das famílias têm algum tipo de endividamento e 30% não estão com os pagamentos em dia, um recorde. Outras pesquisas também mostram o avanço da inadimplência no país. A estimativa é que quase 72 milhões de adultos não têm conseguido pagar todas as dívidas. Especialistas dizem que isso é reflexo da combinação de 2 fatores: juros elevados e o custo de vida mais alto, que pressiona o orçamento das famílias. Pois é, né? Hoje, sem sombra de dúvidas, o brasileiro está encontrando muita, mas muita dificuldade, né, em bancar, em pagar suas contas. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Isso aqui é de, sabe, é coisa de ficção científica, só pode. Moraes é relator do caso Tagliaferro. Que investiga? O próprio Moraes. Ele é um juiz de si mesmo. A decisão do STF reforça a imagem de um tribunal que se coloca acima de qualquer regras. É o mundo oficial. A decisão do Supremo Tribunal Federal de manter o ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito que apura o vazamento de dados do seu próprio gabinete
ultrapassa todos os limites do razoável e expõe, mais uma vez, a crise de imparcialidade e confiança que atinge a mais alta corte no país. Mesmo sendo uma das partes direta ou indiretamente envolvidas no caso, Moraes permanecerá conduzindo o inquérito, o que para muitos juristas viola o princípio do juiz natural, afronta os pilares básicos do Estado de Direito. Afinal, como pode alguém julgar a si mesmo? A grande questão que fica é, cara, e se resolverem analisar o que o Tagliaferro denunciou? E resolveram fazer uma denúncia sobre as denúncias, sobre receberem a denúncia feita pelo Tagliaferro. Será que é o Alexandre de Moraes que vai julgar ele mesmo se ele praticou arbítrios ou não? É o Brasil, né? É o Brasil que nós conhecemos, né? É uma verdadeira vergonha isso aí. Vamos lá, o Hélio Beltrão fez uma publicação. O governo taxa e ainda gera buraco de trilhão. Rombo nas contas públicas, impostos como nunca, serviços públicos precários, corrupção gigantesca, aumento de benefícios para a casta. É isso que se tornou o Brasil. Esse governo irresponsável aumenta gastos públicos, taxa mais a população e ainda assim gera buracos de trilhão de reais todo ano. O assalto ao bolso do contribuinte continua, porque a gente está falando de um acordo para retirar o aumento da taxação das bets, o que pode parecer para o espectador desatento que o governo aliviou a carga tributária, mas não, é o contrário, é mais aumento de impostos. Essa MP Frankenstein, mesmo depois das mudanças, dá ao governo federal mais 17 bilhões de reais no ano que vem, ano eleitoral, com umas 5 medidas de aumento de impostos, Leandro, nessa MP. E olha bem, o governo inventou esse imposto de dividendo e agora aumenta a carga das empresas ainda mais. É o contrário do que defendia o Paulo Guedes. É óbvio que o Congresso precisa fazer o seu trabalho e deixar caducar essa MP. Esse governo irresponsável aumenta gastos públicos, taxa mais a população e ainda assim gera buracos de trilhão de reais todo ano. Trilhão de reais de buraco, diferença entre o que arrecada e o que gasta. E tome mais imposto, e tome mais déficit na cabeça, que é mais imposto futuro, né? O Estado brasileiro, Leandro, tem problemas estruturais que esse governo não quer ver. Um deles é o orçamento engessado. Mais ou menos 95% das despesas já chegam carimbadas, obrigatórias. Previdência, BPC, saúde, educação e tal. Essas despesas estão crescendo muito rapidamente, tomando cada vez mais espaço do orçamento. Então, se não se fizer a reforma do Estado, em 2027, as despesas obrigatórias vão ficar maiores que o orçamento. O populismo não cabe mais no orçamento. O eleitor, então, Leandro, precisa ficar atento à ideologia dos seus candidatos em relação a gastos públicos, porque a mudança cultural até que o Brasil precisa é um Estado enxuto, com carga tributária módica, um orçamento feito de baixo para cima que considere apenas os gastos que são estritamente necessários, mais dinheiro na mão das pessoas. Isso tudo depende de reformas a passar no Congresso, com a liderança de um executivo responsável. Esse governo irresponsável... Não chegou a hora do PT fechar o Brasil e entregar a chave para a China. Alguém recebeu a informação de que agora não vai dar. Sabe quando você está fazendo uma estratégia de venda para sua empresa? Você fala assim, eu tenho uma empresa, quero vendê-la toda para o Lacombe. Só que o Max é meu sócio. Eu não quero que o Max está discordando, eu preciso do voto dele para poder vender para o Lacombe. E aí, eu consigo, de alguma maneira, convencer o Max, mas aí o Lacombe vira e fala assim, não vai ser mais pelo preço que você queria porque você demorou. Ou agora não vai dar porque eu estou com problemas financeiros. E aí, mesmo que eu já tenha convencido o Max, internamente, que o Max aqui está representando quem? O Centrão, a imprensa, a indústria brasileira, tá? E eu sou o Lula, o Lacombe e a China. Se o Lacombe vira e fala assim, agora não vai dar esse preço, não, por algum motivo, eu vou ter que virar pro Max e falar, Max, vamos voltar ao assunto, a gente não pode vender agora não. Que agora não vai dar. Então pro Dirceu tá falando que o Bolsonaro tá com problema de saúde, gente, não é bem assim não. Ele não pode ir pra prisão. E pro Lula tá ainda em contato com o Trump e querendo este contato, o Lula precisa ainda do dinheiro americano, porque não é agora que ele vai conseguir virar a chave. Porque quando eu falo virar a chave, gente, o plano do Lula é um só, tá? Yuan brasileiro. Não é mais o real. É o Yuan brasileiro. É esse nome mesmo, Max? Que a gente tinha visto naquela matéria, né?
Yuan brasileiro. E com o Yuan brasileiro, ele não pode fazer isso agora. Ele ainda depende. Inclusive, o próprio Brasil tem muito dinheiro, o governo brasileiro, tá? Tem muito dinheiro aqui nos Estados Unidos. Aqui. Então, se as sanções forem aumentando, o próprio governo brasileiro vai ficar sem acesso ao dinheiro que tem aqui. Vocês estão entendendo? Você que está em casa me assistindo? O governo brasileiro tem dinheiro investido aqui nos Estados Unidos e que pode ser congelado. Puf, não, agora não. Vocês estão mandando prender o Bolsonaro, vocês estão mandando prender vítimas inocentes, vocês estão atacando empresas americanas. Vocês acham que a minha conta 47 no Instagram não para de crescer e continua de pé por causa de quê? Você que está em casa, para pensar. O que custa para Alexandre de Moraes ir lá mandar mais uma notinha para o Instagram e falar assim, derruba a conta do Alan que ele está me enchendo o saco. Eu acabei de gravar um stories lá dentro do Magic Kingdom. Não foi estacionamento, não. Lá dentro. Pra falar, Moraes, tô aqui. Tá lá, tô postando. Por que não manda derrubar? Fala pra mim, Moraes. Por que você não manda derrubar? Hã? Porque ele sabe que se ele fizer mais um tracinho de violação contra uma empresa americana, vai atrapalhar tudo que o Lula tá querendo evitar agora. Que é aumentar a sanção. Aumentar a taxa. Ele não pode mais fazer o que ele fez antes. Gente, vocês precisam lembrar o que o Alexandre de Moraes já fez. Ele sequestrou os bens de uma outra empresa, que não era o X, o antigo Twitter, para poder afetar um dos donos das duas empresas, que é o Elon Musk. Isso é louco. Gente, isso é coisa de gangster. Isso é inadmissível em qualquer tribunal na face da Terra. De qualquer país normal, né? Óbvio, né? Isso acontece em Cuba, China, Rússia. Mas em qualquer lugar... Nem sei se na Rússia alguém já fez isso. Um judiciário pegar e falar assim, você tem essa outra empresa aqui, então eu vou congelar os bens dessa outra empresa aqui para você poder ficar mansinho nessa outra aqui. Eu congelo a empresa A para poder atingir a empresa B. Que é isso, gente? Foi a Starlink, não foi? Foi. Foi a Starlink. E SpaceX. Foi a SpaceX, né? Então foi a SpaceX, não foi a Starlink. Tô dizendo, não existe. Não existe isso. Não, acho que foi a Starlink, não foi a SpaceX. Ah, foi a Starlink? Eu não lembro. É porque a SpaceX tá aqui, né? É verdade. Foi a Starlink. O Alexandre de Moraes querendo punir a Starlink para poder... puniu a Starlink, né? Para poder afetar o X e fazer... E a composição societária, o Elon Musk é sócio das duas, mas tem outra composição societária, as duas empresas, não tem nada a ver. E nem CEO. Nem que fosse só do Elon Musk as duas, não é? Exato, ou seja... Tem nota do Mauro Vieira, parece. É isso, Barros? Pois é, Vitória. Publicada agora há pouco pelo Ministério das Relações Exteriores, uma nota à imprensa diz o seguinte: o ministro Mauro Vieira manteve hoje contato telefônico com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em seguimento ao telefonema entre os presidentes Lula e Trump na segunda-feira. Então a informação de que ele teria talvez uma conversa na quarta-feira cai por terra, porque agora o Ministério informa que a ligação foi hoje. Na ocasião, após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes. O secretário de Estado convidou Mauro Vieira para que integre a delegação, de modo a permitir uma reunião presencial entre ambos para tratar dos temas prioritários da relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Onde está a mentira, hein? Essa é a nota, Barros? Essa é a nota. Vamos aqui atualizando a notícia, porque eu vi uma fala do Alan dos Santos, que ele levantou pelo Grok, da inteligência artificial do X, do X, a respeito de uma aeronave oficial brasileira, uma viagem para Washington. Nós trouxemos aqui, eu fiz a mesma pesquisa pelo site de inteligência do X e constatou, né, um Airbus em primeiro 319, numa viagem que realmente os sites que cuidam da aviação, da viagem dessa aeronave, mas agora indo mais a fundo, ao invés de nos basearmos só na inteligência artificial do X, porque o que essa IA, o que o Grok faz? Ele levanta as postagens que tem na rede. E às vezes pode ter postagem séria, postagem fictícia, enfim. Só que, o que nós fizemos? Eu pedi, o Luizão veio aqui, na verdade... Luizão é um especialista nisso. O Luizão, que trabalha aqui com a gente, está aqui direto. O Luizão, ele viu a matéria, se interessou e ele foi buscar, né, as mensagens oficiais dessa viagem. Ele colocou, o Edson, tem um vídeo aí? Então tem um vídeo, Luizão... Tá lá, tá na tela. Tá na tela. Tá aqui, ó. Essa é a imagem do Airbus, tá? Foi feito no Flight Radar. Cadê o Luizão? 24. Luizão, vem aqui pro estúdio. Luizão, vem ajudar a gente aqui. Conta pra nós o que você identificou ali pra gente poder trazer a notícia
a verdade aqui para a audiência da Auriverde Brasil. Para quem está acompanhando no rádio ou está escutando através do YouTube, tem aqui uma imagem, né, um vídeo do Flight Radar 24 que faz a análise, mostra as viagens pelo mundo, e aqui tem o Airbus 330, Luizão. Luizão, me conta aí, o que você identificou? Você que adora essa história de aviação, sabe tudo disso aí, o que você identificou, Luizão? Bom dia, Pitoli, bom dia, Bor, bom dia a todos. Então, no Brasil nós temos 2 aeronaves dessa. Nós falamos A330, só que militarmente nós chamamos o prefixo KC-30. KC-30, então são 2 Airbus A330. E hoje é dia 9. Dia 7, ele levantou o voo do Galeão, ali nós vemos o horário, um voo de 9 horas e 35 minutos até a base de Camp Springs, que é nos Estados Unidos. Em Washington, né? Só para não perder Isso, em Washington. Então, esse voo levantou o voo do Galeão e foi até os Estados Unidos. O interessante é que, verificando, até mandei uma imagem para o Edson, que nós estamos falando de uma aeronave de 230 assentos. É a maior aeronave de passageiros ou de carga. Essa aeronave a gente pode tirar o assento, colocar carga, enfim. A Força Aérea Brasileira usa para diversos fins. Que é usada, inclusive, por comitiva do presidente. Na Rússia foi usada essa aeronave? Inclusive, tem uma foto que eu mandei para o Edson também, que é a mesma aeronave que a primeira-dama, Janja, esteve em Moscou. Aquela que foi para a Rússia, ninguém sabe que foi para lá, né? Então tem a foto aí também. A mesma aeronave. Força Aérea Brasileira. E nós temos aí o prefixo dela, que as pessoas podem pesquisar. Quem tiver um aplicativo Flight Radar ou Aeronave, que são aplicativos que funcionam 24 horas, você pode ter acesso a playback de voo. É muito bacana, é muito legal, porque todas as aeronaves elas são cadastradas e mandam o sinal praticamente ao vivo por transponder, que é um sistema eletrônico da aeronave. Então o voo que esteve saindo do Galeão para os Estados Unidos é o FAB 2901. FAB 2901, que é o prefixo que utiliza. Então é fato, tem uma aeronave que é utilizada pela comitiva do presidente da República, que saiu do Brasil do Galeão no dia 7, que... 9 horas e 35 minutos, que chegou na base de Camp Spring, né, Luizão, em Washington. Então, a aeronave foi. Quem estaria nessa aeronave que nós não temos, porque o consórcio está encobrindo, não teve Mas não tem dinheiro atrás. Público aí? Não tem portal da transparência? Não teria que ter, Lu, não tem uma relação de passageiros? Não teria que ter uma relação de passageiros? Tem que ter. A gente cobrou da Janja, por exemplo, naquele momento. Quem foi com Janja? O que Janja levou? Enfim. Então, em breve nós vamos descobrir, porque o que eles estão é com medo, né, de anunciar essa visita, porque chegando lá, vamos supor que tem aquele esculacho que o Trump deu no presidente da África do Sul, enfim, dependendo do jeito que for, eles vão ficar quietos, a imprensa é comprada, né, paga com dinheiro público, e a imprensa oficial, né, a imprensa do governo, irá ficar quieta. Então eles vão esperar para ver quais os resultados para anunciar. Se o resultado for o que eles esperam, né, que eu duvido, aí eles soltam o rojão. Se não for, se for esculacho, aí eles ficam quietos, né? Mas tá aí, é oficial, é fato que uma aeronave brasileira foi para Washington no dia 7. Falta explicação, né? Por quê? Quanto custa para levantar uma aeronave desse tamanho aqui, pousar 9 horas e 35 minutos depois, levando o quê? Quem? A gente precisa de resposta. E nós estamos falando, referente ao dinheiro público, nós estamos falando que uma aeronave dessa são toneladas de combustível, né? Então, assim, tem que ter ali... Vou até verificar se tem alguma informação ali no portal de transparência, alguma coisa, por quê? Porque tudo bem que o A319, avião presidencial, nosso Air Force One, não tem capacidade, até poderia, mas de certa forma teria que fazer um reabastecimento, parar em algum lugar e tal, então tem aquela demora no voo. Um avião desse já é voo direto, intercontinental, pode sair daqui, pode ir para qualquer lugar, enfim. Agora, mas... levando em consideração que as Forças Armadas nossas estão quebradas, né? O Lula quebrou as Forças Armadas. O que tira daqui um avião desse, né? Porque tira, né? Isso aí. Enfim. Vamos lá. O Barros, vamos trazer informação para a turma, Barros? Vamos lá, Pitoli. Eu estava aqui acompanhando, inclusive, essa questão do avião que vocês estão falando e fazendo um levantamento dessas informações, porque tudo corre muito, está correndo muito meio que ao vivo em relação a essa informação do Mauro Vieira. A informação, só para complementar aqui, Pitoli, de que a conversa entre ele e o Marco Rubio durou 15 minutos e foi descrita por fontes, né, do lado brasileiro como muito boa e objetiva. Então é isso que tem circulado na imprensa, é isso que está o ministro Mauro Vieira informando em relação a essa conversa com o Marco Rubio. Eu acabei de falar aqui que a nota do governo brasileiro confirmou um encontro para os próximos dias e tem uma informação assim, que diz que após o diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, eles acordaram
que as equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, repito, em data a ser definida. Então ainda não está confirmada uma data. O Marco Rubio, ele não fez nenhuma publicação, Pitoli. Acabei de checar aqui as informações, principalmente no X do secretário Marco Rubio, né? Porque tem um X pessoal dele e tem o X, o perfil que é alimentado pela assessoria, que traz, inclusive, diariamente as informações de agenda daquilo que o secretário faz, das conversas que tem, da sua agenda diária em relação à conversa com outros países, principalmente. E até o momento, o Pitoli não tem nenhuma informação nesse sentido, em relação à conversa dele com o Mauro Vieira. Então, acho que é importante também trazer essa informação, porque não há uma confirmação do lado norte-americano em relação a essa conversa, apenas informação do Brasil. Nem telefone e nem comitiva. Né? Por enquanto, nada. Não tem absolutamente nada. Perfeito. Gente, olha só, um assunto muito sério, tá? Eu quero dar uma bronca na parte da direita que já tá jogando a toalha. Tem gente que se diz de direita, tem gente que se diz defensores do Bolsonaro, já pensando em candidatos em 2026 que não Bolsonaro. Eu tô gravando esse vídeo aqui para dar uma bronca em vocês. Não admito que se fale em pré-candidatos à presidência em 2026. Jair Messias Bolsonaro ainda não foi descartado. E por que eu falo isso? Chiquini, você está sendo utópico. Veja, nós tivemos uma manifestação em Brasília linda pela anistia. A anistia, ela não foi descartada, tá? Vejam que o tal do PL, a farsa, né, a fraude do PL da dosimetria, tá perdendo força, o PL da anistia não foi descartado, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, isso a direita tem que estar atenta e tem que saber debater sobre isso, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Jair Messias Bolsonaro não está preso, ele não está sequer preso no processo da farsa da trama golpista. Jair Messias Bolsonaro está preso em um inquérito, que é aquele inquérito instaurado de forma injusta e ilegal contra Eduardo Bolsonaro, por atos praticados no estrangeiro, porque Bolsonaro teria aparecido em live de terceiro e dado oi, cumprimentado seguidores naquela manifestação. Então, o Jair Bolsonaro está preso domiciliarmente em um inquérito do Eduardo Bolsonaro e não no processo da farsa da trama golpista que ele foi condenado. Então, para começar, Jeffrey Bolsonaro está inelegível? Hoje, Bolsonaro está inelegível, mas não nesse processo da farsa da trama golpista que ele foi condenado. Nesse processo ainda cabem recursos. E não é impossível que esse processo da farsa da trama golpista se estenda para 26 e 27, a depender dos recursos. Então ainda cabem recursos nesse processo da farsa da trama golpista. Então, nesse processo da farsa da trama golpista, Bolsonaro não está preso, sequer está preso, e ainda não está inelegível. Ele foi condenado, mas ainda cabem recursos. Então, esse processo não tirou Bolsonaro da urna. O processo da farsa da trama golpista não tirou Bolsonaro da urna. E esse processo pode, inclusive, se estender para depois das eleições, de tantos recursos que ainda cabem. Claro que eu estou sendo positivo, estou sendo muito positivo, mas eu estou gravando esse vídeo para a direita. Eu estou gravando esse vídeo para quem tem esperança no Brasil, para quem quer que a direita volte em 2026. Bolsonaro hoje está inelegível por 2 condenações do TSE que têm chance de serem revertidas em 2026. Por quê? Porque a formação do TSE vai mudar. Então, hoje, Bolsonaro está inelegível não pela farsa da trama golpista, não por essa prisão domiciliar fajuta. Ele está inelegível por causa de 2 casos do TSE que em 2026 serão revistos por um novo TSE. Então é inadmissível que se fale em pré-candidatura de Tarcísio, de Zema, de quem quer que seja. Por quê? Porque nós estamos ainda em 2025 e tem muita água para rolar. Então, gente, Bolsonaro tá preso, ele tá fora da urna. Pera lá. Ele está numa prisão domiciliar injusta, ilegal, em um inquérito que ele sequer foi denunciado. Bolsonaro está preso ilegalmente há 15 dias, porque o inquérito já deveria ter terminado, porque ele não foi denunciado. Bolsonaro não foi denunciado, o inquérito não foi arquivado, ele está preso por quê?
Eu já gravei vídeos explicando que essa prisão domiciliar do Bolsonaro, ela é ilegal, porque já deveria ter sido colocado em liberdade, porque ele não foi denunciado naquele inquérito. Se ele não foi denunciado, os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão desapareceram. Então vejam como tem parte da direita que está jogando a toalha indevidamente, porque Bolsonaro ainda não foi descartado. Bolsonaro ainda não foi descartado. Tudo que o impede de estar na urna são aqueles 2 casos do TSE que poderão ser revistos em 2026 com um novo TSE, porque esse caso da farsa da trama golpista ainda não terminou. Ainda cabem recursos. E a anistia ainda não foi descartada. A anistia não foi descartada. Então tem muita água para rolar. Eu gravo esse vídeo, tá? Para dar uma bronca em quem quer que seja que já está pensando quem será o candidato da direita. Calma! Tem muita água para rolar. O dia que eu, advogado criminalista, sou um advogado criminalista, atuo como advogado há 14 anos. O dia que eu vir que não há mais saída, eu venho e conto pra vocês. Ó, de fato, não há mais saída. Tem que pensar num segundo plano, né? E provavelmente, temos que olhar para o candidato que o Jair indicar. Mas enquanto isso não acontecer, eu não admito que joguem a toalha. Jair Messias Bolsonaro não está descartado. É prematuro ficarmos todos os dias debatendo, perdendo tempo em criar um candidato para 2026. Não, que nós temos que usar nossas forças diárias, nós temos que usar nossas forças pela anistia. Toda essa energia que nós estamos gastando para debater quem será o candidato em 26, toda essa energia para montar chapa, toda essa energia para discutir 2026, tem que ser pela anistia. Tá bom, gente? Leve esse recado, compartilhe esse vídeo, propague essa informação, não deixem que fiquem tratando o Bolsonaro como carta fora do baralho, tá bom? Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.